Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer um questionário, tá certo? Uma pesquisa quantitativa, utilizando a ferramenta de construção de formulário do Google Drive. Então, a gente já falou um pouquinho para vocês como que deve ter os cuidados na montagem do questionário. Já treinamos isso quando a gente fez o questionário agora para o Covid, né? Para a gente poder estudar justamente comportamentos de consumo durante o isolamento, mas agora a gente vai ver algumas coisinhas mais pormenorizadas, né, da ideia de como a gente pode trabalhar com esse questionário, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui abrir primeiramente meu Google Drive, tá? Então, vou abrir a minha ferramenta aqui do Google Drive, tá bom? Então, nessa ferramenta do Google Drive, vocês vão encontrar o seguinte: o Google Drive aqui, ele te permite ter uma ferramenta de construção de formulário. E você pode usar esse formulário, tá certo? Para criar um questionário, tá? Então, você vem aqui no seu Meu Drive. No Meu Drive, ele vai perguntar aqui para vocês se você quer um documento, uma planilha, uma apresentação. E você pede aqui, então, um formulário, ok? Abriu aqui para você o formulário do Google Drive. Aqui tem algo bem interessante que você tem. Ele é bastante intuitivo, tá certo? Então, do processo que eu vou colocar aqui para vocês é para que vocês possam entender como usar mais rapidamente a ferramenta e alguns cuidados que vocês podem ter, tá? Primeiro, aqui você tem a barra de ferramenta para você adicionar uma pergunta, para você importar perguntas, se você quer colocar mais um título, quer adicionar uma figura, né? Se você quer adicionar um vídeo, ou se você quer abrir uma sessão. Então, o que é interessante? Na montagem de um questionário, eu sempre deixo, tá certo? Diferentes sessões, tá, do questionário. Por quê? Para não deixar o questionário sendo construído numa única página, tá? Porque muitas vezes construindo uma única página, ele vai estressando um pouco os respondentes do questionário. Então você divide o questionário sobre os assuntos e os temas que você quer tratar, tá certo? Deixando ele um pouco mais, podemos dizer assim, mais leve, né? Ou seja, você não tem todo o questionário de uma única vez, você vai repartindo ele aos poucos. Então, quando eu monto um questionário, eu gosto sempre de dividi-lo aqui, tá certo? Aqui tem a primeira pergunta, e eu vou aqui embaixo, coloco mais uma seção, tá? Coloco mais uma seção. Na verdade, eu coloco mais duas sessões. Então, você tem aqui 3 sessões. A última sessão que eu coloco aqui, eu coloco uma sessão de encerramento, né? Encerramento. Eu dou aqui uma descrição da sessão, do tipo assim, muito obrigado por participar. Vou colocar só alguns elementos gerais aqui, né? Muito obrigado por participar desta pesquisa. Seus dados serão de grande importância para nossas conclusões, e vocês podem colocar alguns elementos mais, tá? O que é interessante isso aqui? Você separou aqui a tua página, tá certo? A tua página aqui de encerramento. Então, ou seja, caso você tenha algum filtro no questionário, tá certo? Se você tem algum filtro ou alguma pergunta condicional, isso faz com que simplesmente você não tenha o questionário todo numa única folha, porque muitas vezes o que acontece? Você colocou um filtro, a pessoa pode responder ou não pode responder o questionário. Se você colocar tudo numa mesma página, a pessoa vai acabar vendo o questionário todo, tá certo? Então eu gosto sempre de separar a última página com uma página de envio do questionário, tá bom? Então, voltando mais à frente aqui. O que é interessante nessa primeira página que a gente tem aqui? Eu sempre deixo aqui o título do questionário, né? Então, vamos fazer uma pesquisa sobre ciclistas, tá certo? Pesquisa, comportamento de ciclistas, né? Comportamento de consumo, né? Ou vou colocar pesquisa para ciclistas, tá? Pesquisa sobre ciclistas. Tá bom? Então, vamos trabalhar com esse tema aqui, certo? Então, o que acontece? Na primeira página, eu posso até colocar uma descrição. Eu sempre gosto ciclistas. Opa, esse é o pequeno problema, tá?
Acontece você dar um belzinho e ele some com as coisas todas, né? Pesquisa sobre consumo de bicicleta, ou pesquisas para ciclistas. Para ciclistas. Beleza. Ok. Aqui eu coloco muitas vezes uma descrição, ou seja, para todo mundo que vai ler o questionário, tá certo? Ter a mesma compreensão do que nós estamos fazendo. Olá, tudo bem? Ó, estamos fazendo uma pesquisa sobre o cotidiano dos ciclistas e gostaríamos de poder contar com a sua colaboração, certo? Aí você pode até dizer, o questionário demora quanto tempo o questionário, né? O questionário demora 15 minutos de resposta para responder, né? Para responder e sua participação será muito importante. Então, será de extrema ajuda. Okay? Pode colocar alguma coisa nesse sentido. Bom, nesse caso a gente vai colocar aqui um filtro, tá? Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui é uma pergunta de filtro, tá certo? Tipo, você é ciclista, né? Ou porque a pessoa pode muitas vezes, veja só, quando você está montando o questionário, é muito interessante que todo mundo possa compreender a mesma coisa. Então, se você pergunta, você é ciclista? A pessoa pode dizer o seguinte, não, eu tenho bicicleta, tá? Mas eu não me considero ciclista porque eu saio uma vez perdido. Então, a pessoa pode imaginar que ciclista é quem anda de bicicleta todos os dias, né? Então, você pode colocar a pergunta da seguinte forma. Ó, você se considera, você é ciclista, ou anda de bicicleta pelo menos uma vez a cada 15 dias, tá certo? Então, ou seja, você estabeleceu aí quem pode e quem não pode participar da tua pesquisa, né? Esta é a ideia do filtro. Você estabeleceu que só vai poder responder o teu questionário quem anda de bicicleta pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então, você tem aqui tua pergunta sim, tua pergunta não. Você deixa essa pergunta obrigatória, tá? E aqui tem um ponto interessante. Quando você está vendo esses 3 pontinhos, você pode trabalhar com condicionantes. O que é isso? Ó? Ir para a sessão com base na resposta. Então, o que é ir para a sessão com base na resposta? Ele pergunta, se a pessoa marcar sim, ela vai para onde? Tem aqui as opções, né? Se a pessoa marcar não, ela vai para onde? Tá certo? Então, aqui o que a gente faz? Se a pessoa marcar sim, ela continua na próxima pergunta. Se a pessoa marcar não, a gente manda ela para o encerramento, ó. Lembra que a gente colocou no encerramento? Então, ela vai para o encerramento e lá ela vai clicar e vai responder o final do questionário, tá certo? Então, aí a gente tem uma perspectiva de filtro. Você pode colocar mais outro filtro? Pode, você pode colocar um outro filtro. Vamos colocar um outro filtro aqui, tá? Eu vou abrir, tem mais uma seção aqui. Então, vamos colocar aqui filtro 2, né? Uma segunda seção. E nesse filtro 2, ele vai colocar uma pergunta, né? Pergunta aqui, coloca do jeito, você trabalha em comércio ou serviços de bicicleta? De bicicleta? Então, quando você coloca isso, tá? Você está ganhando o seguinte, ó, tem 2 opções, sim e não, né? Então, se a pessoa diz que sim, a gente não quer que ela participe do questionário, né? Porque, afinal de contas, ela trabalha com bicicleta, a gente quer só conversar, ela pode ter um outro interesse, né? Então, a gente resolve tirá-la do questionário. Então, nesse caso, sessão com base na resposta, se a pessoa marca sim, a gente manda ela para o encerramento.
Se a pessoa marca não, ela continua na próxima sessão. Então, você já tem aqui um filtro. Ah, mas aqui já é o encerramento. Não tem problema, você pode vir aqui e adicionar mais uma sessão, tá certo? No teu questionário. Poxa, professor, mas ele vai ficar com várias sessões. Essa é a ideia. E por que a gente não pode deixar os dois filtros juntos? Porque pode acontecer o seguinte, aqui os filtros são condicionantes. Se você deixar os filtros na mesma página, o que acontece? A pessoa que marca muitas vezes não, ela acaba caindo aqui também. Então, ou seja, é um filtro dentro de outro filtro, tá? Então, você precisa separar os filtros para você poder trabalhar na tua pesquisa. Então, a gente vai abrir aqui uma outra sessão, e a nossa sessão que nós vamos abrir aqui será uma sessão de demografia. Vamos colocar aqui 2 perguntas, tá? Eu sempre gosto de trabalhar no questionário quando você tem, trabalhando primeiramente as perguntas que são mais simples, né? Ou seja, perguntas que são mais fáceis da pessoa responder, e a demografia ou a psicografia, algumas perguntas de estilo de vida, de comportamento de uso, né? Você começa a trabalhar logo no começo do questionário. Você deixa as perguntas com escalas intervalares, escalas de razão, ou até mesmo, podemos dizer assim, perguntas mais complicadas, perguntas que são mais íntimas, né? Você deixa mais para o final do teu questionário, tá? Porque a pessoa já tem uma certa familiaridade com o assunto, com o questionário, você criou já um pouco de intimidade, né? Então, permite que você possa fazer perguntas um pouco mais intimista, né? Da metade final do questionário, certo? Então, só um instantinho. Beleza. Então, vamos trabalhar aqui agora com a demografia, tá? Vamos trabalhar com um pouco de demografia e vamos pegar aqui na demografia, só um instante, voltando aqui o material da gente, vamos compartilhar aqui. Então, vamos fazer a demografia e vamos fazer perguntas básicas da demografia, tá? Primeiro, eu vou perguntar aqui gênero, tá? Você pode perguntar sexo, qual gênero você se define, tá certo? Qual gênero você se identifica, tá bom? Então, vou colocar aqui qual gênero você se identifica, tá? E aqui eu vou colocar o gênero masculino, feminino, masculino. E aqui a gente pode dizer assim, ó, prefiro não dizer, tá certo? A pessoa pode ter a ideia de não dizer. Vamos deixar a pergunta obrigatória aqui, tá bom? Ah, você pode criar mais uma pergunta, olha, aqui ficou a pergunta. A outra coisa, aqui você tem, ao fazer a pergunta, você tem uma caixa de como você quer montar as tuas perguntas, né? Ou seja, se você quer uma pergunta de múltipla escolha, se você quer uma resposta, né? Seja ela curta ou um parágrafo, se você quer uma caixa de seleção, ou se você quer uma lista suspensa, né? Imagina que se eu fosse escolher uma lista suspensa. Se você escolher uma lista suspensa, o que vai acontecer, né? Ela vai aparecer da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou criar aqui visualizar o questionário, tá? Vou visualizar. Ó, o questionário ser visualizado. Você é ciclista ou anda de bicicleta pelo menos uma vez a cada 15 dias? Sim, a gente continua, né? Você trabalha em comércio de bicicleta? Não, continua. Olha como é que fica o gênero. Olha só, a caixa suspensa, ela não aparece as opções. Ela aparece assim uma caixa, você tem que clicar e marcar, certo? Particularmente, eu prefiro quando você deixa as opções já para a própria pessoa, né, perceber o que é que ela tem à disposição dela. Então, eu já prefiro deixar, ao invés de lista suspensa, deixar múltipla escolha. E qual a diferença entre múltipla escolha e caixa de seleção? A caixa de seleção, você vai ver que o formato dela é quadradinho, porque ela parte da ideia que você pode marcar mais de opção. Então, se você quer fazer uma pergunta em que a pessoa possa marcar mais de opção, você deixa uma caixa de seleção. Se você quer que a pessoa marque apenas uma única opção, uma múltipla escolha, certo? Esta é a ideia. Vamos criar mais uma pergunta aqui, e vamos pegar aqui e criar mais uma pergunta, tá? Criei aqui uma pergunta, ela vai sair aqui embaixo. Então, vamos criar uma pergunta aqui só um instantinho. Eu tenho aqui
uma colinha, tá? Que eu estou usando, tá? Então, vamos pegar uma pergunta de renda, tá? Vamos fazer uma pergunta de renda aqui para o nosso, pro nosso questionário, tá bom? Então, vamos pegar tá, o seguinte, o que você quer saber? Você quer saber a renda da pessoa ou a renda familiar da pessoa, tá certo? Então, é muito interessante, quando você pergunta renda, saber isso assim, ó, qual a sua renda mensal, né? Qual a sua renda quinzenal, ou qual a renda familiar. Então, é muito importante na pergunta você deixar claro o que você está querendo medir. Toda vida que você monta o questionário, nas perguntas, é fundamental você deixar claro que todo mundo tem o mesmo entendimento. Você não pode colocar, você quer medir salário ou quer medir renda? Porque as pessoas podem ter várias fontes de renda, tá? Se eu pergunto salário, tem gente que é estagiário e não ganha salário. Tem gente que trabalha avulso e não ganha salário, certo? Então você tem que identificar quais os termos é mais interessante para que você possa ter uma maior abrangência e que para todo mundo possa entender a mesma coisa. Ah, eu quero saber o salário da pessoa. Você quer saber o salário da pessoa ou o salário da casa onde a pessoa mora, né? A renda mensal da pessoa. Vamos fazer nesse caso a renda mensal, né? Então, nesse caso, a gente estabeleceu aqui, ó, qual a renda mensal. Não, melhor dizer assim, em qual intervalo, vamos colocar intervalo, né? Em qual intervalo está a renda mensal da sua residência, né? Tá? Então, ou seja, né? Qual a renda mensal da sua residência? Ah, por que a gente não coloca família? Porque a pessoa pode entender que ela mora sozinha e quando eu pego família, ela está imaginando o pai dela, a mãe dela, e o pai dela e a mãe dela não moram com ela, tá? Então, nesse caso, a gente tem que pensar na mesma lógica. Então, estamos colocando aqui renda até, digamos aqui, até R$ 1.000, tá certo? De 1.001 a R$ 5.000. Professor, esses intervalos, como é que eu defino? Você define o intervalo, aquilo que você permite, tá certo? Uma maior abrangência, ou permite que você possa trabalhar com todas as rendas, né, das pessoas que vão responder esse questionário. Ou seja, você tem que permitir que o questionário, as perguntas, tenham possibilidades de respostas para que todo mundo possa encontrar algo que seja atrativo. Ah, então eu posso colocar só o próximo item, acima de R$ 5.000. Bom, se você imaginar que acima de R$ 5.000 você não discrimina pessoas. Tem gente que vão ganhar 5, 10, 15, 20, ou seja, seria interessante você trabalhar com escalas maiores, né? Com intervalos maiores, tá? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar aqui com 5 intervalos. Ó, gente, vamos trabalhar de 1.000 até 3.000, tá? Vamos trabalhar de... Lembrando, isso não é obrigatório, tá? Isso é a maneira como eu estou apresentando para vocês. Vocês têm que encontrar os intervalos que sejam mais interessantes para que todo mundo possa colocar a sua opinião, né? De 3.000 a 5.000, né? De 5.001 a 10.000, tá? Vou colocar aqui 10.000, tá bom? De 10.000 a 15.000, por exemplo, ó, 1.000. E vamos colocar o último intervalo, mais de 15.000. Beleza. Então, beleza, a gente tem agora aqui os intervalos para isso. Vocês podem colocar outras coisas que vocês acham mais interessantes, né? E nesse caso, a gente vai deixar a pergunta obrigatória. E aqui, veja bem, aqui tem um botãozinho que ele pergunta se você quer ordenar as opções aleatoriamente, tá certo? Nesse caso, não é aconselhável ordenar as opções aleatoriamente, porque ele vai trocar os itens. É interessante você seguir essa lógica. Essa lógica, você tem que colocar o questionário de uma forma que
seja adequado para todo mundo poder entender. Então, você segue uma lógica aqui, ó, uma graduação, tá? Que permite as pessoas entenderem como funciona esse questionário, tá bom? Então, temos aí uma parte de demografia. Vamos à frente e vamos criar mais uma parte no questionário, tá certo? Vamos criar mais uma outra divisão dentro do questionário. Lembrando que até agora ninguém perguntou nada sobre bicicleta, tá certo? A gente está perguntando só a demografia, algumas questões básicas. Nós estamos, ou seja, preparando as pessoas para entrarem no assunto, tá? Então, vamos perguntar numa seguinte perspectiva, né? Qual é Vamos perguntar vamos fazer duas perguntas que eu acho bem interessante. Vamos colocar uma pergunta aqui. Qual a finalidade que a pessoa mais usa a bicicleta, tá certo? Então, ou seja, para que aquela pessoa mais usa a bicicleta? Então, vamos criar aqui, nesse caso aqui, a gente volta para o nosso questionário. Vamos abrir, a gente saiu da seção de demografia, e vamos abrir aqui uma seção comportamento de uso. Tá certo? Comportamento de uso. Então, quando a gente pensa em comportamento de uso, tá? A gente vai perguntar aqui a seguinte coisa, tá? Vamos abrir aqui uma pergunta, nós temos aqui uma pergunta, só um instantinho aqui, né? Vamos ver aqui primeiro, tá? Uma coisa chamada meio de transporte, tá bom? Depois a gente trabalha com outra condicionante aqui, tá bom? Então, o meio de transporte, a gente está perguntando aqui para a pessoa, qual o meio de transporte que você mais utiliza no seu dia a dia, tá? A gente criou aqui qual o meio de transporte que você mais utiliza no dia a dia. Vamos dar aqui as opções, tá? Que a gente pode colocar as opções. Então, temos aqui a opção bicicleta, né? Ônibus, ó, vamos colocar ônibus. Veja bem, será que esse questionário vai ser feito só em Curitiba? Né? Pode ser feito em outra cidade, tá? Então, nesse caso, a gente separa aqui o seguinte, se você vai fazer esse questionário só para Curitiba, Curitiba não tem metrô. Mas digamos que você quer sair em outra cidade como São Paulo. Então, a gente temos que colocar a opção metrô, tá certo? Você tem que deixar isso bem claro. Posso juntar? Pode. Se você achar que é mais importante deixar metrô e ônibus junto, não tem problema. Isso é uma possibilidade. Você que tem que analisar quais as opções você quer dentro do teu questionário, né? Estamos colocando como meio de transporte. Estamos colocando bicicleta, ônibus, metrô. Vamos colocar aqui carro, ó. Carro particular próprio, tá? Porque esse é um ponto bem interessante. A gente pode colocar carro próprio, né? Particular próprio fica redundante, tá? Carro próprio, tá certo? Ou podemos colocar carro, tá certo? Você pode pensar o seguinte, eu quero separar os transportes, por exemplo, tipo Uber, Cabify, tá certo? De táxi. Então, você coloca carro, digamos, você pode colocar carro por aplicativo, né? Aí você tem aqui, você pode até abrir um parênteses para a pessoa poder entender melhor, do tipo Uber, vou colocar aqui Cabify, tá? Etc. Então, a pessoa entende isso daqui, etc. Você pode colocar a opção táxi. Professor, posso deixar o táxi e o Uber junto? Pode, não tem problema de jeito nenhum. Você tem que saber o que você acha que é mais interessante você analisar. Você analisar os táxis e os Uber juntos ou você analisar os táxis e os Uber separados. Né? Isso que é interessante você saber quais as opções você quer trabalhar na tua análise. Tá? Vamos deixar aqui também moto, tá bom? Vamos deixar aqui sistema de van, tá? Vamos deixar a pé, ok? Deixar a pé e vamos colocar a opção outro, sei lá, pode aparecer algum outro, tipo carona, tá certo? A gente colocou o carro próprio, mas pode ser que a pessoa use carona, então nós colocamos a opção aqui outro. Ó, veja bem, nós perguntamos qual meio de transporte você mais utiliza. Então, nesse caso, você mais utiliza, você está utilizando múltiplas escolhas. Digamos que você quisesse perguntar o seguinte, qual o meio de transporte, quais os meios de transporte você utiliza de segunda a sexta-feira, tá certo? Cite 3, ou apresente os 3 que você mais usa. Aí, nesse caso, você utilizaria a opção
caixa de seleção, porque a pessoa ia marcar mais de uma opção, tá bom? Nesse caso, olha só, gente, não existe uma graduação como tinha aqui na renda, né? Os itens podem ser aleatórios. Até aconselho deixar aleatório para não viciar a pessoa. Então, o que você faz? Você vem aqui no cantinho, deixa ela obrigatória, tá? E deixa aqui o seguinte, ordenar aleatoriamente. O que significa? Para uma pessoa vai sair nessa ordem, para outra pessoa vai sair uma outra ordem, e assim sucessivamente. Isso é muito legal, porque você não vicia as pessoas respondendo o questionário, tá bom? Vamos abrir aqui o questionário com uma condicionante, ó. Vamos abrir aqui o seguinte, tá? Vamos aqui abrir a seguinte condicionante. Estou com um pequeno problema aqui. Abrir, tá? Vamos abrir com outra pergunta. E a pergunta que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A bicicleta é o seu principal meio de transporte? Olha só, não estamos perguntando se a pessoa utiliza a bicicleta para passeio, né? A bicicleta é o seu principal meio de transporte? Sim e não. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui um sim e um não, tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos abrir aqui, é obrigatória, tá? Nós vamos abrir aqui uma outra sessão. Nós vamos abrir, afinal de contas, duas sessões. O que é isso? A sessão aqui, esta sessão nós vamos abrir para bicicleta como transporte. Tá certo? E aqui vai ter uma próxima sessão, que eu vou deixar o nome aqui de crenças sobre bicicletas, né? Sobre bicicletas. Então, olha só, temos duas sessões aqui. Então, a gente já nomeou, isso é muito legal quando a gente nomeia, a gente já sabe. Eu sempre digo, antes de fazer um questionário, faça um croquis, desenhe o questionário, tá certo? Para você saber, evidentemente, que você pode mexer, vai alterando aqui, tá certo? Ou seja, você só vai sair com o questionário quando ele estiver todo montadinho, todo bonitinho. Então, o que vai acontecer? Aqui, a bicicleta como seu meio de transporte, a gente vai deixar a seguinte coisa, ó, obrigação. Ir para a resposta na base na sessão. Então, se a pessoa marca sim, continua para a próxima sessão, eu indico vocês a colocar o seguinte, ver aqui as opções. Ó. Se a pessoa marca sim, ela vai para a bicicleta como meio de transporte. Se a pessoa marca não, ela vai direto para as crenças, tá certo? Porque o que acontece? Se a pessoa marca sim, ela passa para a bicicleta como transporte, responde e depois ela passa para as crenças. Se eu tenho alguém que desmarca não, ela não responde essa parte, e ela passa direto aqui para as crenças. Ou seja, você está trabalhando com condicionantes, separando quem pode ou quem não pode responder, tá certo? Essa pergunta. Então, vamos voltar agora para cá, da bicicleta como transporte. Vamos colocar algumas perguntas aqui, tá certo? Sobre o transporte de bicicleta, tá bom? Então, nesse sentido, a gente vai perguntar a seguinte coisa, tá certo? Em termos de transporte de bicicleta, tá bom? Ó, vamos colocar aqui algumas coisas sobre transporte de bicicleta. Só um instantinho que eu estou procurando umas partes aqui, tá bom? Então, pronto. Então, a gente vai perguntar a seguinte coisa para as pessoas que andam a bicicleta como sendo como meio de transporte, tá certo? Então, você vai colocar a seguinte pergunta aqui, ó. Em média, quantos quilômetros você costuma percorrer de bicicleta por semana como forma de transporte? Como forma de transporte, né? Não como passeio ou exercício. Okay? Ou exercício, tá certo? Então, a gente quer saber, em média, quantos quilômetros você costuma percorrer de bicicleta por semana como uma forma de transporte. Como essa pergunta, posso deixar ela aberta? Acredite, é o tipo de pergunta que você está trabalhando com memória. É interessante você deixar, tá certo, algum conjunto de opções para as pessoas. Então, vamos pegar aqui umas opções, tá? Vou pegar esse conjunto de opções aqui. E vou trazer para cá, vamos ver se eu consigo trabalhar com essas opções. Ó, deu certo já, coloquei já as opções.
Então, aqui a gente colocou as opções, ó. Até 5 quilômetros, né? Você pode até reforçar aqui. A gente colocou por semana em caixa alta, mas se você quiser, você pode reforçar para lembrar a pessoa que você está trabalhando não por dia, não por mês, ou semana. Ó. Até 5 quilômetros por semana, entre 5 e 20 quilômetros por semana, entre 20, tá certo? Vamos deixar aqui bonitinho, entre 20 a 50 quilômetros por semana, tá? Entre 50, vou até tirar esse quilômetro daqui, né? Porque afinal de contas, olha só, vou deixar tudo padronizado, tá bom? Entre 50 e 100 quilômetros por semana, tá? Entre 100 e 200 quilômetros por semana, tá? Mais de 200 quilômetros por semana. Professor, é muita coisa. Não sei, possa ser que tenha alguém que ande mais de 200 quilômetros por semana. Você sempre tem que montar as opções de uma pergunta, né? Que permita todo mundo poder responder, tá certo? Que você possa ter um espaçamento, uma graduação que permita todo mundo se encontrar aquilo que se encaixa. E que não simplesmente amontoe todo mundo numa única opção. Imagina se você colocar até 250 quilômetros, no máximo 50 quilômetros, vai ficar muito cheio aqui, tá certo? Então você não consegue medir o comportamento porque você ficou todo mundo numa única opção, tá bom? E aqui eu não sei informar. Vamos deixar a pergunta também como obrigatória. E nesse caso, olha só, nós não vamos ordenar aleatoriamente. Por quê? Porque está seguindo uma certa ordenação. Ah, professor, isso aqui é uma pergunta intervalar? Não. Não é uma pergunta intervalar, é uma pergunta nominal, tá certo? Mas ela tem uma certa ordenação, tá? A gente não pode tirar a média dessa pergunta, dos itens dessa pergunta. A gente pode ver as frequências de cada um desses itens, tá certo? Pode ver a moda da pergunta, a resposta moda, mas não dá para a gente tirar a média, porque não dá para a gente tirar a média de intervalos aqui, tá certo? Ó, de 5 a 20 quilômetros, tem quantas respostas aqui? De 20 a 30, 50 quilômetros, tem pelo menos 30 respostas por quilômetro, né? Digamos assim, se considerar por quilômetro. Então, nesse caso, eu não utilizo uma escala intervalar, mas é interessante que eu deixe essa ordenação para facilitar a compreensão das pessoas, tá bom? Vamos trabalhar aqui com crenças e vamos trabalhar agora aqui o seguinte, eu já ensinei para vocês a fazer pergunta de natureza nominal, tá certo? Ou deixando a pergunta que você marca assim, uma única opção. Você pode marcar, de certa forma, eu coloquei uma pergunta semi-aberta, né? Que a pessoa pode colocar outro, caso tenha, né? E coloquei a ideia de um condicionante, ó, para a gente poder colocar a pergunta que ela é condicionante. Professor, posso deixar o condicionante dentro da mesma aba? Pode, inclusive ele está. O condicionante é a última pergunta da seção 7. Então, se você vai deixar uma pergunta condicionante, é sempre bom que ela seja, ou ela fique sozinha numa seção, ou ela seja a última pergunta da seção, para definir quem pode e quem não pode passar para outra, né? Para outra pergunta. Vamos mais à frente e vamos agora pedir a seguinte coisa, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui com as crenças sobre bicicleta, né? A gente pode até conseguir crença, deixa eu perguntar aqui vou colocar como nome de crença, mas a gente pode colocar alguns outros, vamos colocar motivos aqui, tá bom? Então vamos trabalhar uma seguinte perspectiva. Vamos trabalhar uma escala, tá certo? De motivos. Tá bom? Então, aqui, nas crenças, a gente vai abrir aqui um item. Vamos abrir uma pergunta de motivos, ó. Né? Na verdade, eu vou deixar aqui os motivos para andar de bicicleta. E aqui a gente vai fazer a seguinte coisa. Ó, vamos fazer a seguinte coisa aqui. A gente vai abrir aqui uma seção de grade de múltipla escolha. O que é uma seção de grade de múltipla escolha? A gente abre aqui a seguinte coisa. Nós temos aqui os motivos, tá? E aqui a gente vai abrir, eu coloquei, ó,
Abaixo é apresentado um conjunto de motivos para você ter começado a andar de bicicleta em Curitiba. Veja qual o seu grau de concordância para cada um deles. Marque apenas uma linha, uma opção por linha, tá? Uma opção por linha. Né? Na verdade, não precisa nem deixar, porque afinal de contas ele vai marcar só a opção por linha, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma grade, ela permite que eu possa trabalhar com escalas intervalares, certo? Olha só como é que eu posso trabalhar escalas intervalares. Nós vamos trabalhar a seguinte coisa aqui. Eu vou colocar aqui alguns 4 motivos, tá? Só para a gente não estressar muito aqui. Vou pegar esses 4 motivos aqui. Tá? Peguei 4 motivos aqui e os motivos vão estar nas linhas. Então, abri aqui, só que teve um pequeno probleminha aqui, tá certo? Peraí. Peraí que teve um pequeno probleminha, gente. Ok. Então, vou pegar motivo por motivo aqui, porque não deu certo, não. Então, vamos fazer aqui a seguinte coisa. Ó. Vou pegar aqui um motivinho, tá? Então, vou colocar um motivo aqui. Ó. Nossa, ele tá tendo próprio. Já sei o que aconteceu. Ó. Ajuda a melhorar o meu bem-estar. Beleza. Vamos colocando aqui o primeiro motivo. Ajuda a melhorar o meu bem-estar, tá bom? Vamos colocar um segundo motivo aqui, certo? Segundo motivo, faz com que eu economize dinheiro ao invés de usar o transporte público, né? Economizo dinheiro ao invés de usar economizo dinheiro, pois uso como forma de transporte. Bom, deixamos aqui mais um motivo. Vou colocar aqui mais outro motivo, tá? Vou colocar aqui embaixo mais outro motivo. Vou pegar um outro motivo aqui, né? Economizo mais tempo do que se usasse outro meio de transporte. Ó. Economizo mais tempo que se eu usasse outro meio de transporte. Beleza. Colocamos os motivos aqui e o que é interessante, nas colunas você vai apresentar a escala que você quer trabalhar, tá certo? Vamos trabalhar uma escala de concordância aqui, tá? Então, numa escala de concordância, numa escala de Likert tradicional, de 5 pontos, nós vamos começar aqui com concordo totalmente, concordo em parte, nem concordo, nem discordo em parte e discordo totalmente. Beleza. Olha como é que fica a questão aqui, o seguinte, vamos deixar ela obrigatória, lembrando que cada linha é uma pergunta e essas são as 5 possibilidades de resposta. E aqui a gente vai deixar o seguinte, ó, ordenar as linhas aleatoriamente. Significa o quê? Que essas perguntas vão mudar a sua ordem, tá certo? Na hora de aparecer para as pessoas. Então, deixamos aqui, olha como é que fica a pergunta, ó. A pergunta ela vai ficar desse formato, tá certo? Ó. Deixa eu colocar. Vamos abrir aqui o modelo de questionário, tá certo? Vamos visualizar para ver como é que ele ficou. Você é ciclista? Você anda de bicicleta pelo menos a cada 15 dias? Então, digamos que sim, né? A pessoa participar, ela não trabalha com comércio, ela continua participando, ela é masculina, ela tem essa renda, só para vocês poderem chegar aqui. Ela anda a pé, tá certo? A bicicleta é seu principal meio de transporte? Sim, então ela vai, olha só, se marcar não, olha só,
Marcar não, ela já cai logicamente aqui nas crenças, tá entendendo? Vamos voltar aqui. Ó, se marcar sim, ela passa para a frequência que ela pode usar, né? Digamos, o tempo que ela usa, a quilometragem, e depois ela passa para cá. Olha só. Então, aqui nós temos aqui as crenças, né, sobre bicicleta, temos os motivos para andar de bicicleta, e aqui está a escala de concordância. Nós usamos uma escala de 5 pontos, você pode usar a escala de quantos pontos quiser. Só que eu sempre digo, para trabalhar com uma grade de perguntas, 3 graduações é muito curto. 5 a 7 graduações, de 5, digamos, de 4, né? Se você não quiser colocar um ponto cego, tá? Se você não quiser colocar um ponto cego, a escala tradicional de Likert trabalha com ponto cego, tá? Então, nesse caso, a gente colocou um ponto cego. Então, nós temos 5 graus, mas no máximo caberia 7 graus aqui. 7 graus eu acho que já torna-se um pouco cansativo. Mesmo assim, no máximo 7 graus, para ter uma melhor visibilidade, tá bom? O que está faltando aqui? Está faltando uma coisinha. Está faltando a numeração para a gente poder deixar claro como escala de concordância. Então, vamos voltar aqui e vamos deixar aqui uma numeração, tá bom? Então, aqui vamos botar aqui nesse caso, vamos deixar o seguinte, ó, 5, concordo totalmente. 4, concordo em parte. Né? O 3, nem concordo nem discordo. O 2, discordo em parte. E o 1, discordo totalmente, tá bom? Então, a pergunta, ela ficou nesse formato. Deixa eu ver se alterou aqui. Deixa eu dar um... Ela voltou no começo do questionário, né? Só para que, afinal de contas, ele já voltou. Mas vamos lá. Ninguém respondeu. Tá? A gente está só vendo como é que ficou o formato do questionário, certo? Então, aqui, ó, apareceu uma numeração. A numeração é sensacional, porque ela permite que as pessoas que estão respondendo vejam que tem a diferença de um item para outro é de 1 grau, tá certo? Então, é importante a definição da numeração, tá bom? Vamos trabalhar com uma outra pergunta. Eu vou criar mais uma pergunta aqui. Tá? Vou criar mais uma pergunta aqui embaixo. E vamos trabalhar agora com itens de uso, tá certo? Olha só, a gente vai trabalhar com itens de uso e eu vou trabalhar com uma escala só de quatro itens, tá certo? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Vamos pegar aqui que tipo de comportamento, né, as pessoas têm com relação à bicicleta, tá certo? Então, aqui, veja, vamos fazer a seguinte pergunta. Como é que a pessoa se comporta com relação ao uso de bicicletas, tá bom? Então, voltando para cá. Então, aqui, ó, veja qual a frequência que você faz que você pratica, né? Vamos melhorar aqui. Pratica as ações abaixo quando está andando, né? Quando está andando de bicicleta. Então, a gente vai abrir a seguinte coisa, ó. Nós vamos deixar uma grade, né, de múltipla escolha. Professor, é uma grade de seleção. A grade de seleção é a mesma coisa. Você vai criar, só que a pessoa não pode marcar uma única opção por linha aqui, né? Ela pode marcar mais de opção. Então, eu prefiro deixar uma grade múltipla, tá bom? Então, vamos deixar aqui uma grade de seleção, né? Então, a gente vai deixar uma grade de seleção aqui e vamos colocar a seguinte coisa. Nós vamos colocar aqui algumas ações que as pessoas fazem. Quais são as ações? Andar de capacete. Beleza. Vamos abrir a segunda aqui, né? Usar luz de sinalização. Usar luzes de sinalização, certo? Ou seja, a pessoa tem luzes de sinalização na bicicleta. Usar trava na bicicleta, usar luvas, tá? Vamos colocar aqui. Usar
Usar luvas, tá? Vou colocar uma coisa. E usar aqui e faz sinais. Ó, e realiza a revisão periódica, tá certo? Na bicicleta. Então, pronto. Então, nós temos aqui, tá certo? Esses elementos, tá? Ah, professor, tem que ter a mesma quantidade de colunas aqui? Não. As colunas são as possibilidades de resposta, e aqui são as perguntas. Então, como coluna, vamos colocar o seguinte: vamos trabalhar com a seguinte escala. A gente trabalhou com a escala de 5 pontos aqui, dessa vez vou trabalhar com a escala de 4 pontos. Eu sugiro, para efeitos estatísticos, que sempre você tente trabalhar com o mesmo número de graus numa escala, tá certo? Porque se você tiver, no caso agora, não necessariamente, você está trabalhando só com estatística descritiva, mas se a gente utilizasse uma estatística mais aprofundada, né, seria interessante que as escalas tivessem a mesma graduação, facilitava muito a análise, tá bom? Mas como vocês estão aprendendo, vamos trabalhar, só para a gente trabalhar com escala diferente. Então, nós vamos trabalhar aqui uma escala de utilização, né? Aqui a gente utilizou a escala de concordância e agora vamos utilizar uma escala de utilização. Então, vamos utilizar aqui o 4 sempre, né? Vamos utilizar o 3 como sendo maioria das vezes, tá? Vamos utilizar o 2 como poucas vezes. E vamos utilizar o 1 como nunca. Ah, caberia metade das vezes, né? Eu poderia colocar aqui entre o maioria e o poucas vezes, na metade das vezes, poderia colocar uma graduação, tá? Então, olha só, vamos deixar a resposta positiva e vamos aqui ordenar a linha aleatoriamente e nós temos a seguinte pergunta, olha como é que ela ficou, certo? Beleza. Vamos fazer mais uma pergunta. Essas perguntas são de natureza intervalar. A gente pode tirar a média dessas perguntas, né? Você está fazendo aqui uma graduação para elas. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Vamos criar mais uma pergunta, ó, aqui abaixo. Estamos criando mais uma pergunta. E dessa vez vamos utilizar a própria escala de graduação, né? Ou seja, uma escala única de graduação linear que o próprio Google Drive lhe dá. Então, o Google Drive ele pergunta aqui o seguinte, tá certo? Ele pergunta aqui, ele dá uma escala linear. Ele mesmo cria uma escala linear, né? Uma escala de graduação. Então, essa vai ser a pergunta que nós vamos usar. Então, vamos fazer a seguinte pergunta, né? Uma pergunta assim, qual o seu grau de preocupação com a segurança quando você anda de bicicleta, né? Vamos trabalhar aqui uma escala também de graduação, tá bom? E aí tem a seguinte coisa. Aqui ele dá o seguinte, você pode começar a escala com 1 ou com 0, e você pode a escala ter 2 graus até 10 graus, tá certo? Ou seja, você pode ir de 2, você pode ir a 10. Eu vou fazer primeiro com 5, depois a gente faz algumas alterações. Então, o grau 1, vamos começar com o grau mais baixo, ó. Sou nada preocupado com segurança, tá? E aqui a gente trabalha com sou muito preocupado com segurança, tá? Vamos trabalhar com 5 pontos para vocês verem como é que fica, ó. Quando você estabeleceu 5 pontos, ele estabeleceu assim, ó. Qual o seu grau de preocupação com segurança quando você anda de bicicleta? Vamos deixar aqui primeiro com o ponto de interrogação, tá? Ó, e aqui você tem a pergunta, ó. Sou nada preocupado, 1, né? Até sou muito preocupado com 5, ou seja, ele faz uma escala linear, né? Uma escala de intervalar, de intervalos, mas ela é bipolar, só tem quanto essa daqui a gente colocou um protocolo verbal para cada grau, nesse caso ele não coloca um protocolo verbal. Eu posso começar com 0? Posso começar com 0. Se eu começo com 0 e vou até 4, por exemplo, eu continuo, ó, com 5 possibilidades, tá certo? O 2 vai ser o ponto central. Mas eu posso começar com 0 e, por exemplo, até 10, por exemplo, né?
Então, eu estabeleci como 10, ó, e eu tenho a seguinte forma, né? Ou eu posso partir do 1 também, né? Posso começar do 1 e eu teria a seguinte graduação na pergunta, ó. Legal, né? Então, assim, eu tenho também uma graduação, tá certo? Só que essa graduação é diferente. Enquanto aqui de cima, as duas anteriores, a gente trabalhou com uma grade de perguntas, nessa aqui a gente tem uma única pergunta, tá certo? Ele está trabalhando. Só tem qual a grande diferença? A grande diferença é que nessas perguntas aqui, quando eu for fazer a base de dados, tá certo? Ela vai aparecer 5 concordo totalmente, 4 concordo em parte, ou seja, depois eu tenho que deixar só a numeração para eu poder tirar as médias, tá? A mesma coisa aqui, eu tenho que tirar as partes alfabéticas, né, e deixar só a numeração para que eu possa tirar as médias. Aqui não. Aqui, na própria base de dados, já vai aparecer só a numeração. Ele não aparece as expressões, as palavras, né, expressões alfabéticas. Aparecem só os números aqui, tá bom? Então, essa é uma diferença que nós temos. Eu não queria essa pergunta aqui. Eu queria que essa pergunta ela fosse só para quem usa como meio de transporte. Não tem problema. O que você pode fazer? Isso é um ponto interessante. Você pode pegar essa pergunta, ó, clica aqui nela e você leva ela, ó, aqui para cima, ó, tá bom? Então, pronto, olha só. Eu deixei a pergunta, ela estava na seção 6, eu deixei ela na seção 7, e agora só quem pode responder ela é quem anda com bicicleta como sistema como transporte. Então, você pode deixar ela aqui nesse exato momento, tá bom? Beleza. Então, digamos que agora eu quero colocar mais uma outra pergunta, tá? Eu vou colocar uma pergunta aqui, eu acrescento mais uma pergunta, adicionar pergunta, e quero fazer... Opa, só que ela adicionou aonde a pergunta? Ela adicionou a pergunta aqui em cima, que eu tava na outra seção. Eu vou aqui excluí-la, tá certo? E vou voltar para a seção onde eu quero trabalhar, que eu estou na seção 6 de crenças, tá bom? E vou pedir mais uma pergunta. Então, acrescentei uma pergunta e vou fazer uma pergunta agora de resposta curta, tá certo? Vocês vão ver que dá um pouco de trabalho de resposta curta, ou seja, é fácil, mas para analisar é um pouco complicado. E a pergunta que a gente vai fazer para as pessoas é o seguinte, ó. Vou fazer uma pergunta bem interessante aqui. Vamos perguntar aqui para as pessoas, né? Algo do tipo, ó. Complete a frase com uma palavra, tá certo? Usar a bicicleta para mim tá? Vamos ver aqui. Vamos colocar isso aqui, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar... Aqui, vamos colocar aqui, adicionar um título, tá bom? Vamos ver como é que fica isso, tá? Vamos ver se fica direitinho, porque o Google Drive aqui, ó. Eu vou tirar aqui... Complete a frase abaixo com apenas uma palavra, tá certo? Usar a bicicleta para mim né? Então, a gente deixa aqui 3 pontinhos e aqui tem a resposta. Vamos deixar obrigatória, tá bom? E vamos ver como é que ficou lá no questionário isso daqui, porque eu acho que não ficou legal, tá bom? Não ficou legal. E vamos fazer a seguinte coisa. Vou aqui o seguinte, peraí. Vamos ver como é que ficou aqui no questionário. Vamos visualizar. Sim, eu sou ciclista, tá certo? Eu não trabalho com ciclismo, eu sou masculino. Vamos colocar aqui, tanto faz a renda, eu vou a pé, sim, tá? Até 20 quilômetros, graduação, tarará. Vamos ver como é que ficou aqui o seguinte, ó. Complete a frase abaixo apenas com uma palavra. Ó, ficou assim, ficou legal, tá certo? Ó, complete a frase abaixo apenas com uma palavra. Ó. Usar a bicicleta para mim ficou legal. Gostei da maneira como foi apresentado. É sempre bom ver como é que fica, tá?
o layout, né, de um questionário, tá bom? Deixa eu desmarcar um negócio aqui. Eu vou pegar aqui rapidamente, só um instante aqui, dar uma pausada aqui. Bom, pessoal, então vamos ver agora o seguinte, para a gente poder finalizar essa parte, vamos ver como é que a gente pode colocar alguns outros elementos mais lúdicos, né, no questionário. Então, voltando ao nosso questionário aqui, tá bom? Vou pegar aqui o nosso questionário, tá bom? Ele não está onde eu queria, tá certo? Tá aqui. Pronto, tá aqui o nosso questionário. Oh, meu Deus do céu. Só um instantinho que deu problema aqui. Pronto. Vamos voltar aqui o nosso questionário. Estamos aqui nele. Eu vou abrir aqui mais uma sessão, tá certo? Do nosso questionário. E vai ser uma sessão com imagens, tá certo? Então, vamos abrir aqui uma sessão. Vou colocar aqui uma sessão. Desculpa. Atenção. Aqui. Pronto. Eu abri aqui uma sessão e agora vai ser perguntas com imagens. Olha que legal isso, tá certo? Vamos fazer a seguinte pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui múltipla e perguntar aqui o seguinte. Qual das bicicletas abaixo você tem maior preferência, né? Veja só, eu estou querendo saber qual dos modelos de bicicleta abaixo você tem maior preferência. Qual dos modelos de bicicleta abaixo você tem maior preferência? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar aqui, em vez de escrever os modelos, nós vamos colocar imagens de bicicleta, tá? Então, eu vou acrescentar aqui imagem. Eu vou fazer aqui um upload, tá certo? Eu vou procurar aqui, vou procurar na minha própria área de trabalho. Eu tenho aqui algumas imagens de bicicleta, tá certo? Que eu já tinha pego. Então, eu vou pegar esta imagem, tá bom? Ele está fazendo um upload, com licença, um pouquinho, peraí. Beleza, tem a primeira opção aqui. Vamos acrescentar primeira opção. Vamos acrescentar mais uma opção, tá? Então, vamos colocar uma segunda opção, colocar mais uma imagem aqui. Vamos procurar aqui. Vou colocar essa segunda opção aqui. Beleza, tem a segunda opção. Espera aí que está faltando mais duas opções aqui, tá certo? Só um instantinho que eu vou procurar mais. Pronto, deixa eu colocar as outras opções lá aqui para a gente, tá certo? Só um instante. Então, vamos colocar mais dois modelos de opções. Já coloquei dois modelos aqui. Vou acrescentar o 3 e o 4, tá certo? Vamos colocar aqui o 3. Então, a gente vai ter a opção 3 aqui. Então, nossa opção 3, vou procurar. Posso procurar na câmera, posso procurar em fotos, no Google Drive. Enfim, eu estou procurando aqui no meu próprio computador, tá certo? Então, ele está me dando aqui alguns modelos de bicicleta que eu já tinha selecionado. Ok, ó, ele me deu mais um modelo. Deixa eu pegar o último modelo agora aqui que eu quero. Pronto, né? Eu vou colocar aqui, então, mais um último modelo. Pronto. Coloquei 4 modelos de bicicleta aqui. Ocorreu um erro. Procurar novamente. Pronto, aqui o quarto modelo. Eu vou colocar aqui só a quarta opção, que seria a quinta opção, colocar nenhum deles, né? Nenhum deles, porque possa ser que a pessoa, né, opte por nenhum deles, tá bom? Então, deixei ela obrigatória, tá? E olha como é que ficou aqui a pergunta, olha só. Ela fica nesse processo, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, tá certo? Então, eu posso trabalhar também, ao invés de colocar os itens e colocar também imagens, né, para poder trabalhar. Vamos fazer uma outra pergunta, olha só outra pergunta aqui. Vou criar mais uma última pergunta.
E a última pergunta aqui nessa pergunta, eu vou colocar aqui, ele está perguntando se eu quero trabalhar com a imagem, mas eu quero trabalhar aqui com um vídeo. Então, eu vou colocar aqui um vídeo, eu vou pegar uma informação aqui do YouTube, tá? Um minutinho aqui. Começaram a funcionar em Fortaleza as primeiras 15 estações do sistema de... Então, vamos trazer essa informação. Um minutinho. Ó. Então, vamos trazer aqui para cá. Eu vou colocar aqui o material aqui na caixa, certo? Vamos ver se ele selecionou. Espera aí que ele está buscando aqui. Beleza. Peguei a informação, selecionei o vídeo, tá certo? E coloquei aqui um vídeo, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui acima, ó. Beleza. Ok? E vou colocar aqui o seguinte, ó. Veja, assista o vídeo abaixo. Assista o vídeo abaixo, tá certo? E responda a próxima pergunta. Tá? Então, aqui a gente está deixando aqui um vídeo, pedindo para a pessoa assistir o vídeo e ver a próxima pergunta, tá certo? Então, a pergunta aqui é um vídeo sobre sistema de bicicleta, né? Então, a gente está perguntando, tipo assim, o que você acha, né? Vamos pegar aqui uma pergunta, uma múltipla escolha, tá certo? Você é favorável, vamos colocar aqui, o que você acha dos serviços de compartilhamento de bicicletas nas cidades, tá bom? Então, a pessoa está assistindo o vídeo e eu coloco aqui do tipo assim, né? A pessoa acha do serviço de compartilhamento de bicicleta. Então, eu vou colocar a opção assim, tipo, vamos colocar uma escala aqui, né? Sou totalmente favorável, tá certo? Sou favorável, não sou contra nem a favor, nem sou contra nem sou a favor, nem sou contra nem a favor, né? A gente coloca aqui, sou contra, sou totalmente contra, né? Beleza, a gente sabe que do tipo assim, as pessoas tendem a não ser, mas aqui é só para uma forma de treinamento. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? A gente passou um vídeo para a pessoa assistir o vídeo e ela responde a próxima pergunta, tá bom? Gente, olha só, desta forma, a gente ensinou a vocês a como trabalhar com a montagem de um questionário. Só a última coisinha, né? Digamos que vocês queiram mudar, personalizar o tema. Então, vocês podem aqui em cima, tá certo? E podem fazer algumas configurações. Ah, outra coisa. Você pode pegar aqui no final, no encerramento, você vai agradecer, tá certo? E você pode até colocar. Tipo assim, caso você queira o resultado da pesquisa, favor deixar o seu e-mail, tá certo? Então, a gente deixando aqui para a pessoa deixar o e-mail dela. Então, a gente vai entrar aqui, tá bom? Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Podemos até colocar aqui no caso. Caso, vou deixar aqui separadamente, tá bom? Ctrl X. Caso você coloque, então vai ser e-mail. Aí, o que acontece? Quando você coloca a palavra e-mail, o Google pergunta se você quer ativar a configuração de coleta de e-mail. Se você ativar, vai ter um pequeno probleminha. Ele vai coletar todos os e-mails e vai pedir essa ativação logo no começo do teu questionário, tá certo?
E o que acontece? Nem todo mundo quer passar o seu e-mail. Tanto que você pediu e-mail só no final do questionário e você está deixando isso para quem quiser deixar. Então, nesse caso, você nem ativa a configuração de e-mail. Você deixa só assim mesmo, tá? E deu para bola. Tá aqui, ó. Caso a pessoa queira, tá? Inclusive, nem vou deixar obrigatório, tá certo? Para a pessoa, quem quiser, coloca o seu e-mail. Quem quiser, não coloca o seu e-mail de maneira nenhuma, tá bom? Então, pessoal, e por último, vamos ver aqui a montagem do nosso questionário. Vamos personalizar aqui. Eu posso vir aqui, eu posso mudar a cor do questionário, vou deixar numa cor mais verde, né? Eu posso escolher alguma imagem, vamos ver se tem alguma imagem de ciclista aqui para a gente poder trabalhar, tá certo? Nas nossas imagens aqui, vamos ver se tem alguma coisa que a gente relacionado com o tema que a gente pode buscar, ou você pode até fazer um upload, tá bom? Então, você pode até fazer um upload do... vamos ver aqui, ilustração, vamos ver se tem aqui Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa usar como de bicicleta, né? Vamos ver se tem alguma imagem aqui de bicicleta para a gente poder usar no nosso questionário. Eu não sei, tipo assim, às vezes o Google traz novos temas, tá? Então acaba, às vezes, a gente... tem de carro, mas não tem de bicicleta por enquanto, tá bom? Tem de jockey. Nossa, tá faltando aqui as bicicletas. Olha só, adorei essa aqui, ó. Tem essa de bicicleta aqui, ó. Legal. Vamos usar essa imagem aqui, tá bom? Então, inseri, tá? E ele trouxe aqui o tema, né? Digamos, de bicicleta pra gente aqui, tá? Ele colocou numa outra cor, ficou bem legal. Vamos visualizar para ver como é que ficou o nosso questionário. Então, quando você visualiza, ele gera esse link, e esse link você já pode mandar para as pessoas responderem. Então, dê uma olhada onde você mandar, tá certo? Se você pode ver aqui se editar o questionário, se você, se tem alguma coisinha errada, tá certo? Você verifica se está tudo correto. Opa, voltei aqui, tá? Você é ciclista ou anda de bicicleta uma vez por semana? Certo? A pessoa aqui, seção sentido pesquisa para ciclista. Espera aí que está faltando alguma coisa aqui. Dei um errinho aqui, tá bom? Dei um errinho aqui e a gente vai ter que voltar. Espera aqui, deixa eu voltar, porque tem um pequeno errinho. O encerramento. Turururururu. Ok, vamos ver aqui. Eu deveria ir para enviar o formulário. Ó. Enviar o formulário, tá certo? Aqui, ó. Coloquei encerramento, vou colocar enviar o formulário. No filtro 2 também eu vou colocar para enviar o formulário, tá bom? E vamos ver como é que ficou agora. Olha que interessante, tá bom? Visualizar. Então, você anda de bicicleta? Aqui, não, enviar o formulário, tá certo? Ele mandou para aqui para enviar o formulário. Uhum. Eu queria deixar tudo na mesma página, tá? Eu queria deixar tudo na mesma página. Então, acho que continua tendo um probleminha aqui. Calma que... Ó. Ela está pedindo para mesclar com o item acima, eu quero mesclar com o item abaixo. Aqui, deixa eu ver aqui. Está acontecendo um pequeno probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Tá no encerramento. No encerramento, eu queria já enviar o questionário aqui no encerramento, gente. Está acontecendo um pequeno probleminha, deixa eu ver aqui. Só um instante. Eu vou parar aqui um pouquinho. Então, pessoal, vamos verificar como é que ficou o nosso questionário, tá? Para a gente montar aqui o restante. Olha só, para ver se está tudo bonitinho. Então, a gente vai aqui, ver como ficou o questionário, ó. Então, a gente vai pedir aqui para visualizar, Opa, deixa eu visualizar aqui, ele está no final, não quero no final. Deixa eu ver aqui o seguinte, eu não quero ele no final. Então, vamos ver aqui o questionário.
eu tenho um questionário, vamos pedir para visualizar. A gente pergunta aqui, ó, se é ciclista, se a pessoa marca sim, ela vai para a próxima, tá certo? Se a pessoa, ela trabalha com comércio, sim, ela vai para o final, ó, como é que ficou informado? Está no encerramento, né? E tá aqui o resultado, tá bom? Se caso não, ela continua, tá certo? Opa! Caso não, aqui estou com um pequeno probleminha, olha só. Marquei não, e aqui no não ele está caindo, ó. O não, ele está para enviar os formulários. Não, se não, ele vai para a próxima sessão. Próxima sessão, beleza? Então, ou seja, vamos ajeitar o questionário aqui para não travar, tá ok? Então, aqui visualizando, sim, tá certo? Não, a pessoa passou, ó, gênero, renda, continua, tá certo? A gente coloca as perguntas que quer, né? Ok, estamos colocando aqui. Aqui a gente pediu para as pessoas marcarem, ok, uma escala, ó. As escalas estão aqui, tá. Então, estou passando aqui para ver. Bicicleta para mim tá? Ou seja, as perguntas daqui estão para frente. Tá aqui as imagens da bicicleta, ó, qual modelo a pessoa prefere, nenhuma delas, tá certo? Aqui a gente pediu para a pessoa assistir o vídeo e verificar se ela é totalmente contra ou a favor, tá? Então aqui a pessoa colocou a opção e ela foi para a próxima e aqui ela pode colocar o e-mail dela e enviar o questionário, tá certo? Então, gente, esta é justamente a aula que a gente tem para vocês sobre como montagem de questionário, tá certo? Usando a ferramenta do Google Drive, que vocês podem usar, tá bom? Um abraço e até mais.